Olá, investidor! Olá, investidora! Estou eu aqui, Maicon Lima, e esse é o Dicionário dos Investidores. Eu acho que a gente deveria mudar o nome, né? Ao invés de Dicionário do Investidor, Dicionário dos Investidores. Mas vamos lá, o que significa então a análise fundamentalista? Análise fundamentalista, pessoal, é uma das minhas preferidas, eu, Maicon Lima. Lembrando que não é a única, porque nunca existe uma verdade absoluta. Quando você faz uma análise fundamentalista, basicamente você está dizendo que você vai comprar uma ação. Eu vou citar um exemplo e é um mero exemplo. Vou comprar uma ação, por exemplo, da Vale. Será que vale a pena? Vou comprar uma ação, por exemplo, da Petrobras. Será que realmente vale a pena? Como eu vou saber se vale a pena? Uma forma de você saber é você dando uma olhada no gráfico. Então, quando você faz a análise gráfica ou a visualização gráfica, que é totalmente diferente da análise fundamentalista, você consegue ter uma ideia se o ativo, né? O ativo quer dizer ação, tá, pessoal? Se essa ação tá cara ou se ela tá barata. Porém, quando você visualiza o gráfico, você não analisa uma série de questões. Será que essa empresa possui um caixa? Um caixa é muito importante para uma empresa. Será que essa empresa possui dívidas? Como que essa empresa se comporta quando ela alavanca o seu capital? Então, quando ela faz mais dívidas, ela consegue produzir mais ou não? Fica tudo a mesma coisa. Então, tanto para você que quer investir, inclusive para você também que pensa em empreender, e no Brasil nós temos uma cultura, principalmente quem é empregado, eu já fui empregado, já fui CLT, sobretudo quando eu trabalhei em banco por 14 anos, eu sempre ouvia e percebia que a maioria das pessoas pretendem empreender, porque parece que empreender é muito bom, e de fato empreender, quer dizer ser dono de uma empresa, é muito bom. Porém, todo mundo deveria saber um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de análise fundamentalista. Então, a análise fundamentalista, em resumo, ela analisa os fundamentos os fundamentos da empresa. Ela analisa as receitas, né, as entradas, os lucros, as dívidas. Ela dá uma olhadinha lá no DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício, muito importante. Ela dá uma verificada também no balanço patrimonial e assim por diante. Nas aulas do método Começar a Investir, você vai entender um pouquinho mais e o que é mais importante você entender no balanço de uma empresa. Lembrando que quem faz e quem gosta de análise fundamentalista, assim como eu, tem uma visão de investimentos de médio e também de longo prazo. Qual o significado da expressão análise técnica? Preste bastante atenção, porque algumas pessoas confundem análise técnica com análise gráfica. Na minha metodologia, eu costumo separar as duas coisas. Então vamos lá. Quando se trata de análise técnica, você está considerando, de uma forma geral, a oscilação dos preços. Você está considerando, de uma forma geral, o volume de negócios. Tanto a análise técnica, mas principalmente a análise gráfica. Eu estou falando gráfica, assim você já vai entender o porquê. Análise técnica e gráfica são mais utilizadas nas operações de curto prazo, principalmente pelo day trader. Qual que é a diferença então? Quando nós tratamos de análise gráfica, você faz uma análise do gráfico. Quando você fala de análise técnica, ela inclui também a análise gráfica. Porém, como se trata de uma análise técnica, ela inclui também outros fatores de estatística e demais fatores também. Não vou explicar todos os detalhes, porque aqui é só para você entender o básico, para você entender qual que é
a diferença entre análise técnica e entender que a análise gráfica, que é quando você analisa os gráficos, está contida dentro da análise técnica. Agora, mais um detalhe para finalizarmos. Quando você investe em ações, no método começar a investir, você não se baseia somente em análise gráfica, porque eu acho que ela é sim importante, mas ela é muito básica. Você se baseia também na análise técnica, que ela é um pouquinho mais abrangente, e principalmente na análise fundamentalista. Essas são as únicas formas de análise? Não, existem várias outras formas. Agora vai lá no dicionário e verifica o que é a análise fundamentalista e entenda como ela também é bastante importante, investidor. O que significa a expressão andar de lado? Andar de lado, basicamente, é quando o mercado ele está estável. Ele não tem uma tendência nem de alta e nem de baixa, nem sobe nem desce. Entenderam? Então, ao invés de ele subir ou de ele descer uma coisa ou outra, ele não se decide. Ele fica andando de lado. Isso serve também para um ativo específico. Então, o que é um ativo? Um ativo é uma ação, tá, pessoal? Então, você foi lá e comprou uma ação da empresa XYZ. E você, de certa forma, você quer que essa ação se valorize, porque você quer, além do mais, você quer ganhar lucros, né? Você quer ganhar dinheiro. Só que às vezes essa ação acaba não se valorizando num prazo pequeno ou num prazo médio, enfim. Ela acaba andando de lado. E isso é uma expressão bastante utilizada para quem investe no curto prazo, porém o investidor de longo prazo também tem que ficar atento a esse conceito.